Olá, gente. Eu sou a professora Josinete e a gente vai estudar hoje em Matemática 1 a circunferência trigonométrica. Nós iremos ter um estudo bem aprofundado de trigonometria e vamos começar com circunferência trigonométrica, tá? Então vamos lá. O que seria a circunferência trigonométrica? A circunferência trigonométrica nada mais é do que uma circunferência de raio 1 de uma unidade sobre o meu plano cartesiano. Vamos analisar aqui essa imagem. Se você olhar para essa imagem aqui, eu tenho um plano cartesiano, que são os eixos cartesianos x e y, que eu tenho o centro desse plano cartesiano 0, 0, que eu tenho um ponto aí no centro, e eu tenho uma circunferência. Notem que eu tenho um raio, e esse raio tem o número 1, quer dizer que toda circunferência trigonométrica ela é unitária, ela tem um raio medindo 1, certo? Logo, nossa circunferência ela se concentra exatamente no centro do meu plano cartesiano, só que ela só vai do 1 até o menos 1. Se você olhar no eixo x, ele vai do menos 1 até 1, do eixo y, do menos 1 até 1. Quais são as considerações que eu tenho em relação à circunferência trigonométrica? A origem do plano cartesiano, que eu já acabei de falar para vocês, que ela continua sendo 0, 0, assim como lá no estudo de funções, a gente tem que o plano cartesiano, a origem do plano é no 0, 0, que é os valores, duas coordenadas, né, o de x e o de y. A origem dos arcos orientados. Professora, o que são arcos orientados? Gente, os arcos é como se fosse parte da minha circunferência. Certo? É como se eu estivesse pegando, tá vendo essa setinha vermelha, rosada, roxeado na circunferência? Ele é um arco, certo? E esse arco tem o ângulo θ, bem aí, azulzinho, como medida. A medida do arco é a mesma medida do ângulo correspondente a ele. Então, onde é que a gente vai começar a origem desses arcos orientados? Ele começa nesse ponto 1, 0, certo? Onde está bem aí, ó. No eixo x, onde o ponto é o 1 e o y é 0, certo? Arcos orientados é igual a uma parte da circunferência, como eu acabei de colocar. Cada ponto na circunferência tem uma coordenada cartesiana. Quer dizer que todo arco, nos pontos extremos dele, representa uma coordenada cartesiana, certo? Então, nesse ponto aí do meu arco, eu tenho justamente um valor específico de x e de y, certo? Cada ponto nesse plano cartesiano. O que fica difícil? Às vezes o aluno não consegue entender a circunferência trigonométrica, porque ele não consegue relacionar o plano cartesiano com a circunferência, certo? Sendo que a circunferência está exatamente sobre o plano cartesiano. Então, quer dizer que todos os pontos pertencentes à circunferência, elas têm coordenadas cartesianas, certo? A gente vai ver mais na frente. Então, vamos lá. Voltando para o plano cartesiano. No plano cartesiano, eu tenho que o meu plano cartesiano é dividido em 4 partes. Eu tenho o primeiro quadrante, que é esse rosa. Eu tenho o segundo quadrante, que é esse azul. O terceiro quadrante, que é verde. E eu tenho o meu quarto quadrante, que é esse roxo. O meu primeiro quadrante, ele tem os valores que vai dos ângulos de 0 a 90 graus. Como assim, professora? Se você olhar, essas duas retas no primeiro quadrante, ele forma um ângulo de 90 graus. E como meus arcos, eles sempre começam no eixo x, qualquer ângulo que esteja nesse quadrante, ele está entre 0 e 90 graus, ok? O meu segundo quadrante, ele tem os ângulos que estão entre 90 e 180 graus. No terceiro quadrante, eu tenho os meus ângulos que estão entre 180 e 270 graus. E no meu quarto quadrante, eu tenho os meus ângulos que estão entre 270 e 360 graus, certo? Ele é bem tranquilo, no decorrer você não vai precisar nem lembrar disso, porque a gente vai sempre perceber que a divisão de um quadrante para outro é de 90 em 90, já que são ângulos retos, certo? Então, o primeiro quadrante vai até o 90, mais 90, que dá 180, termina o segundo quadrante, mais 90, que dá 270, termina o terceiro, mais 90, dá 360, que termina o quarto quadrante, ok?
Vamos falar dos ângulos côngruos. O que são ângulos côngruos? Ângulos côngruos são os ângulos congruentes, certo? Existem dois tipos. O primeiro tipo de ângulos congruentes ele vai depender da orientação da circunferência, certo? Porque uma circunferência, ela é orientada, ela começa os ângulos no sentido anti-horário, certo? Que é essa partezinha vermelha. Mas, professora, a gente pode ter ângulos no sentido horário? Sim. Quando isso acontece, o ângulo ele vem com um sinal negativo. Aí você me pergunta, professor, existe ângulo negativo? Na verdade, não é a medida que é negativa. A verdade é que esse menos indica a orientação do meu ângulo, se ele está sendo no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, se for positivo, o ângulo normal positivo, quer dizer que ele está no sentido anti-horário. Se for o ângulo estiver com o sinal negativo, quer dizer que ele está no sentido horário. Nesse caso aqui, esses dois pontos, esses dois ângulos, eles têm o mesmo valor, certo? O ângulo de 300 graus, ele tem o mesmo ponto correspondente ao ângulo de menos 60 graus, certo? Então, ângulos orientados de forma diferente. Então, aí é o primeiro tipo de ângulos côngruos. O segundo tipo de ângulos côngruos são os ângulos de mais de uma volta. Notem aqui, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. O primeiro ângulo que eu coloquei foi o de 60 graus, certo? Que é esse ângulo azulzinho claro. O mesmo ponto de 420, de 780, equivale ao de 60 também. Ele está no mesmo ponto na minha circunferência. O que difere um do outro? A quantidade de voltas no ciclo trigonométrico. Então, o ângulo de 420, eu peguei esse ângulo de 60 e dei uma volta completa, mais 360, que deu 420. O 780 é como se eu tivesse pego o ângulo de 60 e dado duas voltas, certo? Do mesmo jeito. 360 mais 360, 720 mais 60, 780. Então, esses três ângulos, eles têm a mesma medida, certo? Eles são ângulos congruentes, eles têm o mesmo ponto no plano cartesiano, certo? São os ângulos com mais de uma volta. O que eu tenho mais? A gente vai falar agora, só que faltava, né? Falar de seno, cosseno, tangente no ciclo trigonométrico. Porque se eu estou falando de trigonometria, é claro que a gente vai falar das relações trigonométricas, certo? Só que nesse caso a gente está falando de trigonometria no ciclo trigonométrico. Então a gente tem uma maneira. Vai mudar o conceito de seno e cosseno? Não, não vai mudar. Seno continua sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá certo? A gente vai entender como é que funciona no ciclo trigonométrico. Nós temos aqui, eu coloquei esse ciclo trigonométrico, nós temos um ponto P, vamos analisar logo ele. Nós temos um ponto P, esse ponto P, ele marca um arco onde o ângulo desse arco equivale a θ, que está bem aí no centro desse ângulo, tá? Desse arco, tá bom? Então, esse ponto P, por estar na circunferência, por estar no plano cartesiano, ele tem coordenadas cartesianas. Eu coloquei o x de P e y de P, tá certo? Então, o que seria o seno desse meu ângulo θ? Seria o cateto oposto, que se você olhar aí é y de P, sobre a hipotenusa que é 1. Mas vamos logo também para a outra relação, que é o cosseno. O cosseno, só relembrando que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, a gente vai falar desse ângulo θ. O seno de θ, nesse caso aí, vai ser o cateto oposto, que é y de P, sobre a hipotenusa, que é 1. Professora, por que a hipotenusa vale 1? Gente, se vocês olharem, a hipotenusa corresponde ao raio da minha circunferência, certo? Então, se corresponde ao raio, a gente sabe que nossa circunferência ela é unitária, então ela vale 1. Logo, o seno de θ é igual ao y de P, igual a coordenada do meu ponto P, tá certo? Se você olhar, o y de P, que está no triângulo, ele é o mesmo tamanho da coordenada na reta y, tá certo? Por isso que a gente fala y de P. Já o cosseno, nós temos que o cosseno o cateto adjacente, ó, foi colocado errado, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, no caso aí, nesse triângulo, é x de P, tá certo? X de P, olhem aí para o triângulo, o cateto que está ao lado do meu ângulo θ é x de P. Então, o cosseno de θ vai ser x de P sobre a hipotenusa, que é 1. Logo, cosseno de θ é xp. Gente, vocês estão vendo aí
que o meu ponto, que tinha as coordenadas x, p e y, p, corresponde exatamente ao seno e ao cosseno do ângulo daquele arco correspondente ao ponto. Certo? Isso aqui é perfeito, a matemática é perfeita. Então, se você olhar, a gente vai trazer para cá de novo, o seno e o cosseno, só retomando o que a gente acabou de ver no último slide. Nós temos que o x, o ponto, tem as coordenadas x, p, y, p, como está demonstrado na figura. E eu sei que o seno de θ equivale a y de p, por isso que está aqui do outro lado, ó, para representar no y. E o cosseno de θ representa o x de p. Então, vamos lá entender. Para qualquer arco na circunferência, qualquer ponto, esse ponto P que está aqui, podia estar lá no segundo quadrante, no terceiro, no quarto, certo? Para qualquer arco, o seno desse arco é a ordenada do ponto. Gente, o que é a ordenada mesmo? É o valor de y. Então, todos esses pontos têm coordenadas. O de x é chamado de abscissa e o de y ordenada. Então, o seno corresponde ao valor de y e o cosseno é a abscissa do ponto, então é o valor de x. Então, cada ponto, a minha coordenada que era x e y passa a ser a quem? Cosseno do meu ângulo e o seno do meu ângulo, tá certo? Porque o x representa o cosseno e o y representa o seno. Perfeição de Deus isso aqui. Vamos continuar. Aí a gente, com base nisso, a gente pode dizer que o eixo das abscissas, no caso o eixo x, equivale agora, no ciclo trigonométrico, ao eixo dos cossenos. E o eixo y equivale ao eixo dos senos, certo? Então, quando a vez que eu estou falando de coordenada cartesiana no ciclo trigonométrico, eu já sei que o x equivale ao cosseno e o y equivale ao seno. Fácil assim, tá bom? Então, a gente tem bem aqui, eu coloquei aqui no ciclo trigonométrico, os nossos três ângulos notáveis, certo? Que a gente sempre trabalha com eles, 30, 45 e 60 graus, ok? Então, quem é o seno de 30 graus? A gente sabe que o seno de 30 graus equivale a 1/2. Então, se você olhar para as coordenadas azul claro, você tem que o seno, que é o valor de y, é 1/2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, quer dizer que a minha coordenada do ponto do meu arco, que vale 30 graus, equivale a raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Justamente os valores de cosseno e seno daquele ângulo, ok? Olha o de 45. De 45 é esse azul escuro. Eu tenho que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Logo, a coordenada desse ponto é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é o valor de x e y, que é o cosseno e o seno. E por fim, o de 60 graus. Quem é o cosseno de 60 graus? 1 sobre 2 e o seno, raiz de 3 sobre 2. Por isso que nós temos que as coordenadas do ponto que equivale ao arco de 60 graus é 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Lindo! Vamos continuar. Só que a gente tem... Professor, existe só esses pontos notáveis? Não. Existem outros pontos notáveis. Quem são eles? São os pontos das extremidades que interceptam, os pontos que fazem interseção dos eixos, que é o x e o y, com a circunferência. Então, o meu primeiro ponto, que começa o 0, aí vai lá para cima, que é o de 90 graus, vem aqui para o lado 180, lá embaixo 270 e volta para o que era 0, que é 360 graus. Professor, e o que é esses outros valores? Gente, porque quando a gente trabalha com trigonometria, nós não trabalhamos somente com a medida graus, nós trabalhamos também com radianos, certo? Então, a gente sabe que 90 graus é a mesma coisa de π sobre 2 radianos, 180 graus é a mesma coisa de π radiano, 270 graus é a mesma coisa de 3π sobre 2 radiano, e 360 graus, que é uma volta completa, é igual a 2π radiano, ok? Vamos montar a tabelinha aqui, então. Não, vamos primeiro, antes de montar a tabelinha, vamos primeiro colocar as coordenadas desses 4 pontos. Esse primeiro ponto aqui, a gente sabe que ele está sobre o eixo x, então a coordenada dele é o quê? O 1, que corresponde a x, e o 0, que corresponde a y. Lá em cima eu tenho qual é a minha coordenada? O x, no caso agora, é 0 e o y é 1.
na minha terceira coordenada. O meu x agora é menos 1, ó, porque ele está no lado negativo. E o meu y é 0. E por fim, eu tenho que nesse último ponto aqui, eu tenho a minha coordenada, o x é 0 e o y é menos 1. Vamos montar nossa tabelinha agora. Os outros ângulos notáveis que a gente vai sempre trabalhar: 0, 90, 180, 270 e 360. O seno de 0 é 0. Como é que eu sei? O ângulo 0 é o mesmo onde está 360 graus. Então, o seno dele é o valor de y. Olha ali o valor no plano cartesiano das coordenadas desse ponto. É 1 e 0. Então, o seno é 0 e o cosseno é 1. Quem é o seno de 90 graus? Olhe lá para cima. 90 graus, o seno é o que corresponde ao x. Então, o seno de 90 é igual a 1 e o cosseno de 90 é 0. O 180, o seno de 180 é 0 e o cosseno é menos 1. O 270 graus, o seno de 270 graus é menos 1, né, que é o valor de y, e o cosseno é 0. E o seno de 360 graus, que é o mesmo ângulo de 0 graus, né, está situado no mesmo ponto, que é de perdão. Então, o seno de 360 graus é 0 e o cosseno é 1, ok? Então, além daqueles pontos notáveis do 30, 45, 60, a gente precisa também aprender no ciclo trigonométrico os pontos notáveis 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Vamos continuar. Já que a gente já falou do seno e do cosseno, a gente vai perceber agora que o seno e o cosseno existem valores positivos e negativos do seno e do cosseno. Como assim? A gente já viu no slide anterior que até os senos de alguns dos ângulos notáveis passam a ser negativo. Então, como é que eu sei? Como é que eu vou saber os valores? A gente sabe que o eixo y é o eixo dos senos. Como a origem do plano cartesiano é 0, e a gente sabe que a reta ela é positiva para cima e negativa para baixo, os valores dos senos no primeiro e no segundo quadrante serão positivos. Já os valores dos senos no terceiro e no quarto quadrante serão negativos, ok? Já no cosseno não. O cosseno, o eixo que representa os cossenos é o eixo x, ele está na horizontal. E a gente sabe que daqui para cá ele é positivo e voltando é negativo. Logo, os quadrantes onde o cosseno é positivo é no primeiro e no quarto, e os quadrantes em que ele é negativo é no segundo e no terceiro. Vejam aqui o que eu fiz. Eu coloquei aqui os ângulos quer dizer, o seno e o cosseno dos ângulos notáveis, ó, 30, 45, 60 no primeiro quadrante. Nós temos os ângulos que são correspondentes a esses ângulos no segundo quadrante. Por exemplo, de 120, ele tem a mesma abscissa ele tem o mesmo valor do de 60 graus, só que por estar em quadrantes diferentes, o seno, o cosseno ele é negativo, porque o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. O cosseno de 60 no primeiro é 1 sobre meio, e o cosseno de 120, por estar no segundo quadrante, o cosseno passa a ser negativo. E assim sucessivamente, você pode fazer várias relações com todos esses ângulos aí, certo? Ó, os ângulos rosa, por exemplo, esses quatro ângulos, têm o mesmo valor, eles são côngruos, são ângulos congruentes. Os verdes, né, o verde escuro também tem o mesmo valor, e os azuis claros também têm o mesmo valor, certo? Vamos agora falar, já que eu falei sobre os ângulos correspondentes, vamos falar de corresponder, trazer os ângulos que estão em outro quadrante, encontrar o correspondente dele no primeiro quadrante, tá? Então, vamos lá. No primeiro quadrante, os ângulos são chamados de ângulos de primeira determinação, certo? Que são os ângulos menores que 90 graus, ok? A gente não precisa fazer nenhuma transformação para encontrar o ângulo correspondente dele. No segundo quadrante, eu preciso fazer uma continha para transformar, para encontrar o correspondente. Nem transformar, gente. É encontrar o correspondente dele no primeiro quadrante. Como é que eu faço? 180 graus menos x. Vou dar um exemplo. O ângulo de 120 graus. 120 graus é maior do que 90. Ele está no segundo quadrante. Mas eu sei que existe um ângulo correspondente a 120 no primeiro, certo? Que tem o mesmo seno e o mesmo cosseno. Que ângulo é esse? Certo? Como é que eu faço para descobrir? Eu pego essa formulazinha, 180, e subtraio o meu ângulo, 120.
180 menos 120 é 60. Quer dizer que o ângulo correspondente a 120 graus é o de 60 graus, ok? Quando for no terceiro quadrante, a fórmula muda. Vamos supor que eu tenho um ângulo de 245 graus. Não, de 200 graus, por exemplo. 200 graus é um ângulo maior do que 180, ele está no terceiro quadrante. Para me descobrir o ângulo correspondente a ele no primeiro quadrante, eu tenho que pegar o ângulo, que no caso é 200, e subtrair 180. Aí eu obtenho 20 graus, ok? Então, esse ângulo é o ângulo correspondente no primeiro quadrante. E no quarto quadrante, eu preciso fazer 360 menos x. Vou dar um exemplo. O ângulo de 330 graus, ele é um ângulo que está no quarto quadrante. Como é que eu sei qual é o correspondente dele no primeiro quadrante? Eu pego 360 menos esse valor, 330. Aí eu obtenho 30 graus. É muito fácil, tá bom? Na questão da prática, quando a gente for praticar, vocês vão, daqui uns dias, todo mundo tá sabendo assim de cabeça, não vão precisar nem utilizar essas formulazinhas. Vamos agora para nossa terceira relação trigonométrica, que a tangente estava faltando, né? Aí você me pergunta assim, professora, nós temos o y, que é o seno, o x, que é o cosseno. Onde é que vai caber a tangente? A tangente, ela é uma reta fora do ciclo trigonométrico, mas ela é uma reta que vai pertencer a toda esse trabalho do ciclo trigonométrico, porque ela é tangente à minha circunferência, tá? E a gente sabe que para encontrar a tangente, eu preciso descobrir saber quem é o cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Se você olhar para essa figura aqui, a tangente de θ, que é o meu arco, aí o ângulo do meu arco, ele vai ser quem? Como ele está indo até lá na tangente, eu tenho que o valor de AT, certo? Sobre o cateto adjacente, que no caso é OA, que vale 1. Então, eu tenho um AT sobre 1. Então, quer dizer que a minha tangente, ela não vai ser encontrada no eixo X nem no eixo Y. Ela vai ser encontrada num terceiro eixo, que é o eixo das tangentes, certo? É um eixo que está... Essa reta, ela é paralela a Y e é tangente ao meu ciclo trigonométrico. Então, quer dizer que a tangente de θ é o meu próprio y de t, ok? Vamos lá, a tangente também ela é reencontrada a partir da divisão do seno pelo cosseno. Então, eu sei que tangente de θ é a mesma coisa de seno de θ sobre cosseno de θ. Na tangente, eu também decidi fazer isso aqui, ó. Se vocês olharem, também tem todos os ângulos notáveis correspondentes. O que a gente pode falar sobre a tangente? A tangente ela não existe nos arcos com medidas de 90 graus e 270 graus e seus correspondentes. Por quê? Porque o que é tangente? Seno sobre cosseno. Lembra lá na tabelinha que a gente fez? O seno ou o cosseno de 90 e o cosseno de 270, que valor eu tenho? É zero. Certo? Se o cosseno desses valores são zero e eu sei que o cosseno está no denominador da tangente, na hora de resolver a tangente, eu não posso ter denominador igual a zero, porque é uma indeterminação. Então, não existe a tangente quando eu tenho os pontos nos pontos 90 graus e 270 graus, tá certo? Então, gente, por hoje, nossa aula de trigonometria foi essa. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios e continuar o conteúdo de trigonometria, tá bom? Um abraço!